Pedro Costa está comigo hoje desde o início do Headline News, vai participar desta cobertura sobre os desdobramentos da guerra na Ucrânia. O nosso jornalista convidado, Luiz Kawaguchi, que está em território ucraniano. Você está onde, Kawaguchi? Continua em Odessa? Eu estou em Odessa. Dessa vez eu estou baseado aqui em Odessa porque estou esperando aí a possível batalha de Kherson, que deve acontecer aí, talvez aconteça antes do inverno ainda. E algum bombardeio nessa região ou ainda somente aquela expectativa, sirene tocando, enfim, mas nada de bombardeios? Por incrível que pareça, já tem alguns dias que não tem bombardeios, na verdade uns 10 dias já. As sirenes tocaram ontem, hoje já não tocaram, até o procedimento é eu procurar abrigo, colocar colete à prova de balas, não foi necessário. Então, está uma relativa calma, mas com bastante ansiedade, porque o presidente Zelensky disse recentemente que espera aí mais uma chuva de mísseis. A chuva de mísseis que ele fala são aqueles ataques massivos, quando um ataque por saturação, ou seja, que a Rússia lança tantos mísseis de uma vez só contra a Ucrânia para que as defesas antiaéreas que existem, elas não consigam barrar todos os mísseis e alguns acabam passando. A gente lembra até que uma das novidades dessa semana foi que chegaram aqui na Ucrânia chegou uma nova arma que pode, que nem os HIMARS, aqueles lançadores de foguetes americanos que fizeram a diferença há uns meses atrás na guerra e continuam fazendo, agora chegaram chamados NASAMS, que são baterias de defesas antiaérea bastante avançadas, americanas, que estão sendo integradas ao sistema de defesa aéreo. E já tem uma outra bateria também alemã, que é considerada aí o estado da arte, a bateria mais moderna, que também foi integrada essa semana ao sistema de defesa antiaérea. Então, a gente não sabe ainda como que vai ser na próxima chuva de mísseis, o quanto que elas vão conseguir proteger as cidades ucranianas aqui dos ataques russos. Falar em chuva, né? Eu estava dando uma olhada na previsão do tempo aqui. Agora, em Odessa, nós estamos com 6 graus, né? Tô vendo que você está até com a voz um pouco fanha, não sei se é impressão minha, mas o inverno mesmo, a previsão do início do inverno é 21 de dezembro, porém, o frio já chegou. Para a próxima semana, na quarta-feira que vem, na verdade, a partir de segunda-feira, porque a temperatura vai caindo, a gente vai bater em torno de mínima de 4 graus aí. Mas isso não é nada quando você olha para o inverno mesmo, quando começa lá em dezembro. São temperaturas de quantos graus, Kawaguchi? Ali em Kyiv, em Kharkiv, chega a ficar menos 10, menos 20 graus. Tudo congelado. Aqui eu estou mais na região sul, que é a região de Odessa, mais próximo do mar, então o inverno aqui só pega para valer lá por janeiro, fevereiro. Inclusive, por causa disso, essa região, não só Odessa, mas diversas regiões mais ao sul aqui, que as temperaturas são um pouco mais amenas, que nem a gente está com 6, 7 graus aqui em Odessa, lá em Kyiv está por volta de 2, 3 graus agora nesse momento. Então, a ideia é que essas cidades do sul recebam muitos deslocados internos, até por conta da falta de energia elétrica, ou seja, a Rússia está bombardeando a infraestrutura de energia da Ucrânia, e aí sem energia você fica sem, não só sem iluminação, mas sem também uma parte da calefação, então, porque ela também é movida a energia elétrica, então muitas pessoas vão ter que abandonar suas casas e talvez sejam recebidas nessas áreas aqui que ainda estão com menos pressão, ainda tem mais energia elétrica por conta de um consumo menor por causa das temperaturas mais altas. Há quanto tempo, Pedro Costa, sobre essa janela de oportunidade, que para muitos ela já estaria fechando, né? Porque você fazer uma ofensiva numa temperatura de menos 10 graus, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado operacionalmente. Então existe o que o Kawaguchi falou, essa expectativa de uma ofensiva a qualquer momento, né? É isso mesmo, William. Primeiro, boa noite ao Luiz. Eu consegui dar um abraço nele antes dele embarcar, né, Luiz? E dei um precioso conselho a ele, um conselho que deram para o Assange, que não vai ser assassinado, hein, Luiz? Tome cuidado aí. É um conselho precioso esse. O Luiz, que é um dos grandes correspondentes internacionais que a gente tem, se não o melhor.
Bom, muito obrigado. É a janela de oportunidades agora, né? A Ucrânia está passando essas privações, a Rússia sabe disso, os militares têm a expressão o general inverno está batendo a porta, está chegando, a Europa vem sofrendo bastante, sofrendo com restrição de energia, com encarecimento da energia. A energia, para você ter uma ideia, na Alemanha hoje, ela está 50% mais cara, a calefação, a água está mais cara, né? E as privações, e a inflação. Então a coisa vai ficando pior, vai ficando mais difícil, né? Eu sempre gosto de ressaltar, William, que nós temos um discurso que chega, obviamente, mais fácil aqui no Ocidente, do isolamento russo, que é verdade, é um isolamento. Mas a Rússia, ela está aliada à China e também à Índia. A China e a Índia são dois países que juntos possuem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, fora toda a Eurásia. Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, alguns deles potências nucleares, muitas potências energéticas. Então a pergunta é, isolada para quem? Cara pálida, né? A partir do momento que você tem praticamente metade da população do mundo com o mercado consumidor, é difícil dizer de isolamento. Então, a situação da Rússia é uma situação, digamos, não tão difícil, né? Porque as retaliações econômicas que pegam a Rússia, elas acertam um efeito bumerangue também à Europa. E a diferença militar assimétrica entre Rússia e Ucrânia é uma diferença militar dantesca, é muito grande. E a Ucrânia está sentindo isso na pele. Estão resistindo bravamente, mas a disparidade é muito grande.